A economia já dá vários sinais de recuperação e com isso, algumas empresas podem aproveitar e também ter uma valorização expressiva na bolsa. Então, se você quer conhecer quais são as 5 principais empresas que podem aproveitar desse contexto mais favorável, eu vou te convidar a assistir esse vídeo até o final, não se esquecendo de dar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, porque assim que você ajuda o meu canal a crescer e ganhar mais relevância aqui dentro do YouTube, podendo espalhar esse conteúdo para mais investidores. Então, conto muito com a sua ajuda. É curioso porque enquanto eu gravo esse vídeo é a 9ª semana consecutiva em que as projeções e as estimativas do aumento do PIB acontecem, assim como a inflação também pela 9ª semana consecutiva vem reduzindo as suas projeções para os próximos meses. Isso é um sinal claro de que a economia já começa a dar uma estabilizada, já começa a ser mais previsível a gente entender quais são os próximos passos a seguir. E, obviamente, quanto mais previsível e estável está o ambiente econômico, a gente pode pensar também em uma redução da taxa de juros, que, obviamente, vai ter muito impacto em várias dessas empresas listadas na Bolsa de Valores. E, na verdade, esse clima de otimismo já vem tomando conta de boa parte dos investidores institucionais aqui do Brasil. Digo isso porque mais da metade deles está otimista e está aumentando sua participação na Bolsa aqui no Brasil. Enquanto isso, lá no exterior, o otimismo é o reverso. Porque desses mesmos investidores institucionais que foram feitas pesquisas, somente 4% deles estão aumentando sua alocação nos Estados Unidos. Ou seja, o ambiente realmente é mais favorável que no Brasil. Por isso, a gente vai trabalhar com 5 empresas hoje de segmentos diferentes que podem aproveitar dessa alta. Então vamos ver se você tem alguma delas em carteira. Pode perceber que dessas 5 empresas aqui analisadas, todas elas têm um componente em comum. São empresas que se beneficiam desse cenário doméstico, o cenário da economia do Brasil mais favorável. A primeira dessas empresas é a Hapvida, que sofreu muito durante a pandemia inteira por alguns fatores. O primeiro deles se refere ao aumento da sinistralidade. Então, por ter chegado muitas pessoas enfermas do Covid, com sequelas, fazer tratamento, isso exigiu de todos os hospitais da companhia um aumento de custos, ou seja, os custos aumentaram enquanto a receita não teve o mesmo desempenho. Isso pressionou bastante a margem de lucro da empresa, inclusive grande parte da sua queda é justamente por causa desse efeito, muito explicado aqui também nesse vídeo. Além do mais, quando a gente fala de Hapvida, a gente está sempre lembrando que essa é uma empresa verticalizada, que atua também na parte de seguro-saúde. Só que o seguro-saúde, diante de um cenário tão complexo economicamente, faz com que as famílias não tenham mais aquela parcela que antes eles dedicavam a pagar algum plano de saúde, porque ele se tornou muito caro, se tornou muito relevante no patrimônio da própria família. Isso é, o número de beneficiários durante um certo período começou a cair. Então a gente começa agora a juntar algumas informações. O número de beneficiários cai, enquanto a sinistralidade daqueles que continuaram fazendo parte do plano da Hapvida teve ali um aumento muito grande. Isso, mais uma vez, trouxe um cenário bem conturbado para a companhia. A gente pode esperar que agora, que a economia é mais tranquila, a inflação mais controlada, essas mesmas famílias que deixaram de consumir ou então rebaixaram o seu plano de saúde, possam voltar a consumir na mesma proporção. Ou seja, a gente pode esperar agora um controle de sinistralidade, assim como também um aumento no número de beneficiários. E para a Hapvida isso faz muito sentido. Afinal de contas, essa é uma empresa que trabalha com uma classe média, não trabalha com planos de altíssima renda. Então isso faz com que aquelas famílias que foram as mais impactadas durante a pandemia voltem a ter mais condição de conseguir aumentar os seus gastos, os seus investimentos em algum plano de saúde. Por isso a Hapvida acaba sendo uma empresa bem interessante, que também pode entregar bons resultados através da integração que ela vai fazer com o grupo Notre Dame, que já está em caminho. A segunda empresa que nós podemos citar é a CCR, ou CCRO3. É uma empresa que depende muito do PIB brasileiro, afinal de contas ela trabalha com licitações, concessões de aeroportos e também de rodovias. Então quando o PIB brasileiro está mais aquecido, a economia está mais previsível, as pessoas ganhando mais dinheiro com desemprego menor, isso faz com que naturalmente exista um fluxo maior de pessoas transitando nas rodovias e também nos aeroportos. Eu digo pessoas, mas também acaba abrangendo as empresas, porque se a economia está crescendo, é sinal que as empresas também estão demandando, estão ofertando mais serviços. Obviamente, então agora vai ter mais carros viajando para fazer mais reuniões, mais encontros, as pessoas fazendo mais viagens. Para o aeroporto a mesma coisa, a gente viu aqui no vídeo aqui da CVC que a demanda por voos estão aumentando, principalmente nos voos de demanda aqui dentro do Brasil. Então acaba que existe um fluxo realmente caminhando para uma recuperação. Inclusive a CCR é uma das empresas mais estáveis, mais seguras e mais geradoras de caixa nesse segmento. Inclusive foi motivo de compra da Itaúsa também Votorantim. Ou seja, a Itaúsa, por gostar tanto de fazer investimentos, só vai comprar empresas grandes que realmente têm ali algum potencial de crescimento ou de geração de caixa para frente. Então se a CCR foi parcialmente adquirida pela Itaúsa, é sinal que existe algum ponto positivo que o Itaú enxergou bastante nessa empresa.
Além do mais, a gente pode perceber que a demanda por voos e talvez até mesmo pelas rodovias ainda não voltou ao mesmo nível pré-pandemia. A única coisa que voltou foi o transporte de carros pesados, né, de caminhões, de carretas, aí sim já voltou. Mas tanto na parte de voos para demanda interna ou então as rodovias ainda não voltaram. Então ainda há um crescimento mais para frente que a gente pode esperar. Além do mais, a gente pode perceber que ao longo dos últimos anos a CCR foi muito agressiva em fazer investimentos, em arrematar concessões. E esses investimentos devem chegar a 30 bilhões de reais para os próximos anos. Somente na Dutra deve ser quase a metade de todos esses investimentos. Ou seja, é uma empresa que cai no seu potencial muito grande de construir, e obviamente depois que terminar a construção, vai começar a colher todos aqueles frutos que a empresa vem plantando. Por isso, é uma empresa que a gente pode monitorar, porque o PIB mais forte vai intensificar ainda mais essa demanda por viagens, seja através das rodovias, seja através dos aeroportos. A terceira empresa é a Movida, que também acaba se aproveitando de uma tese parecida. Eu digo isso porque o fluxo de pessoas voltando às rodovias, mas não necessariamente vai ser por carros próprios, porque os carros próprios ainda estão em um preço muito alto. Então isso pode incentivar um maior uso de aluguel, seja de frota para as empresas que podem fazer isso, também para a pessoa física que pode aproveitar de viagens para alugar algum carro da Movida. Então essa é uma empresa que depende totalmente do consumo ou do mercado doméstico. Afinal de contas, quanto mais a economia está fortalecida, mais pessoas tendem a ter o interesse em sair de casa, ainda mais agora com a gasolina voltando a cair, voltando a recuperar o seu preço. Então há realmente um cenário mais favorável para a Movida ao longo do tempo. Além do mais, esse aumento severo no preço dos carros novos também acaba gerando um efeito indireto na Movida. Afinal de contas, a frota do brasileiro está envelhecendo. Então os nossos carros hoje estão com uma idade média muito elevada. E quanto maior a idade média, obviamente são mais custos com reparo, com manutenção. Então as pessoas naturalmente tendem a trocar de carro para evitar esses custos maiores. Uma coisa vai compensando a outra. Só que pelos carros novos estarem muito caros, pode ter então um efeito indireto em que os seminovos, onde a Movida também ganha muito dinheiro, inclusive foi tema aqui desse vídeo, pode aproveitar para fazer suas vendas. Seja tanto no aluguel de carros, a empresa pode melhorar essa sua demanda, né? Aproveitar esse cenário econômico mais favorável, como também na venda de seminovos, ou seja, é realmente um contexto muito favorável para a Movida. A quarta empresa é o Santander, um banco totalmente tradicional e que ao longo dos últimos anos vem migrando a sua operação para um banco mais do varejo, ao contrário do Itaú, ao contrário do Bradesco. O Santander já tem esse mais tipo de atuar muito forte no varejo, inclusive com a sua empresa de maquininha de cartão, a GetNet. Acontece que em um ambiente agora de economia mais fortalecida, isso pode fazer muito sentido, porque vamos pensar, justamente quando a economia está mal, as pessoas tendem a consumir menos, tendem a comprar menos no varejo, tendem a consumir menos de uma forma geral. Então nesse cenário em que a economia está mais enfraquecida, está mais instável, acaba que o consumo no varejo vai reduzir e o Santander, por ter um peso mais forte, mais centrado no varejo, tende a ser mais impactado do que os outros grandes bancos. Porém, o reverso também acontece. E agora que o varejo começa a ficar mais forte, que a economia voltando a ter uma estabilidade, as pessoas voltando a ter emprego e receber seus salários, acaba que o consumo por bens discricionários, que são aqueles bens não essenciais no dia a dia, é uma roupa, é um restaurante diferente, é um cinema, então esses itens de consumo voltam a ter uma maior demanda. Ou seja, aqui a gente pode perceber que talvez a carteira de crédito do Santander volte a ganhar um ritmo de crescimento mais fortalecido. Além do mais, em um ambiente em que a economia está mais estável, isso faz com que as pessoas tenham mais dinheiro, ou seja, isso também acaba influenciando uma queda, uma redução da inadimplência. O Santander, inclusive, reportou alguns indicadores que estavam com uma inadimplência um pouco acima dos demais bancos tradicionais, nada muito perigoso, mas a gente pode perceber que uma redução, mesmo que pequena na sua inadimplência, já pode significar uma alta do lucro líquido e, obviamente, maior distribuição de dividendos. Então, a gente pode perceber que em ambiente de economia mais estável, os bancos também tendem a ser mais fortalecidos, principalmente para a redução da inadimplência. Outro ponto que também faz muito sentido, se a gente pegasse agora os valuations de todos os bancos, não só do Santander, a gente pode perceber que ele hoje estão 20% abaixo da sua média histórica. Ou seja, sabendo que tudo tende a sempre voltar para a média, pode também existir mais uma valorização acontecendo mais para frente, com o Santander sendo uma das empresas mais favorecidas aqui nesse setor. E a quinta empresa que nós podemos citar é a EasyTech. Esse aqui ainda não é um setor unânime entre alguns analistas, embora eu veja ali uma recuperação acontecendo. Eu digo isso porque boa parte, eu digo realmente a parte relevante dos empregos que estão sendo gerados hoje no Brasil, vem justamente do setor de construção civil. Além do mais, algumas empresas já começaram a acelerar o ritmo de lançamentos. Então, se acelera o número de lançamentos e se está tendo uma geração de emprego, é sinal que existe uma recuperação muito forte acontecendo.
Obviamente, ainda pode demorar um tempo para todas as empresas recuperarem o auge, afinal de contas depende de uma redução mais severa da taxa de juros, mas ainda assim são os primeiros passos. E assim como a EasyTech, a gente também tem que sempre pensar na anticiclicidade. É justamente agora, quando o mercado ainda não recuperou por completo, que os investimentos tendem a ser mais baratos. Então a EasyTech para mim é uma das principais e talvez a melhor empresa de construção civil que nós temos na Bolsa, por uma questão histórica de geração de valor, por uma questão histórica de gestão da empresa, sempre consegue também atuar contra ciclos, comprando imóveis quando eles estão baratos e vendendo e lançando mais quando eles estão caros. É uma empresa que costumeiramente tem caixa líquido positivo, né? Tem mais caixa do que dívida, tem um banco de terrenos muito favorável, então também pode aproveitar dessa tendência de um ambiente doméstico mais favorável. Então que nós citamos 5 empresas diferentes, todas elas de setores ou segmentos diferentes, que faz muito sentido de uma carteira. Nós sempre temos que pensar na diversificação, não apostar nossas fichas todas em apenas um único setor, porque caso alguma dessas projeções dê errado, você estaria com o seu portfólio muito concentrado em apenas um único risco. Então aqui uma diversificação completa para a gente poder aproveitar esse cenário de ambiente doméstico mais fortalecido. Espero que você tenha gostado, mas agora eu quero pedir um favor seu. Quero te pedir um like nesse vídeo e também um comentário para saber qual empresa que você quer que eu traga aqui uma nova atualização, então uma nova análise. Espero você lá no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e até mais. Valeu!